Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dos resultados do segundo trimestre de 2022 de Copel, por que veio esse prejuízo alto e também trazer aqui para vocês um fato relevante da Copel. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E aí a Copel teve queda nas suas ações ordinárias, teve uma queda ali de mais de 3% nessa data, dia 10 de agosto, e as ações preferenciais classe B teve uma queda de quase 2% após publicação de seus resultados do segundo trimestre. Mas por que isso aconteceu? Já antecipei para vocês, houve um prejuízo e foi um prejuízo elevado, mas você precisa entender a origem desse prejuízo para não sair vendendo aqui como algumas pessoas estão fazendo. Primeiro ponto, o EBITDA, que é a geração de caixa da companhia, que é o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, a capacidade de geração de caixa da empresa foi de 1,5 bilhão no trimestre. Isso é uma alta em relação ao mesmo período do ano passado. Então, quer dizer, primeiro ponto, a companhia não perdeu a sua capacidade de geração de caixa. Esse é o primeiro ponto. A alavancagem da empresa, de 1,3 vezes o EBITDA, ou seja, a alavancagem está controlada. Pagou uma montanha de dividendos, beleza? Redução de custo com o pessoal em 12,9%, ou seja, gestão mostrando eficiência aqui. Teve ali o reajuste tarifário, que foi baixo, mas por que foi baixo? Por conta justamente da origem desse prejuízo. Houve ali aumento de custos e despesas operacionais da ordem de 35 milhões de reais. E aí o que aconteceu? Finalmente ela apresentou o quê? Um prejuízo líquido de 522 milhões de reais. E você vai falar, como que a Copel apresentou o prejuízo? Por que isso aconteceu? Contra um lucro líquido de 957 milhões no segundo trimestre de 2021. Esse prejuízo foi ocasionado por uma provisão, ou seja, a companhia pega uma parte do seu lucro antes ali de liquidar impostos e joga numa conta específica de provisão. É como se fosse uma reserva de contingência. E aí, isso foi ocasionado pelos efeitos da lei 14.385 de 2022, que é uma lei federal. E essa provisão foi de 1,2 bilhão. Então, sem a provisão, a Copel teria lucrado algo em torno de 700 milhões de reais. E por que essa provisão gigantesca de 1,2 bi? Porque como destaca a Copel, com o suporte ali dos seus assessores, o impacto que ela vai sofrer aproximadamente é de 1,2 bilhão nas devoluções aos consumidores, ali da sua parte de distribuição de energia, de PIS e COFINS a maior. Por que PIS e COFINS é maior? Vocês sabem que no ano de 2020 a Copel teve um resultado excepcional por item não recorrente, que foi justamente o reconhecimento de créditos tributários contra a União. O que acontecia no passado até uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Sobre o ICMS que incide na fatura de energia elétrica, tinha PIS e COFINS. E aí o que disse o Supremo Tribunal Federal? Peraí, como assim? PIS e COFINS são tributos sobre receita ou faturamento. O ICMS não pode ser considerado receita ou faturamento, tem que ser tirado dessa base de cálculo. Só que antes a União, o governo federal, entendia que não, que o ICMS integrava a base de cálculo PIS e COFINS. E aí foi excluído, então teve essa diferença, que é um indébito, que se chama, no âmbito tributário, e esse indébito, na verdade, tem que ser pago não para a empresa de energia elétrica como a Copel, porque não foi ela que suportou o encargo. Quem suportou o encargo, no final das contas, foi o usuário do serviço público, por isso que ele tem direito a receber. E ele vai receber, através dessa lei federal aqui, mediante compensações em reajustes tarifários, sendo que a Copel, vale ressaltar, ela já fez um repasse ali para os consumidores mediante reduções tarifárias de 2,3 bilhões de reais. Então isso já vem sendo realizado pela Copel, mas terá mais um acréscimo aqui, tá? O efeito é muito grande. E aí a Copel então publicou esse fato relevante justamente para explicitar os efeitos, os impactos dessa nova lei. E a Copel diz aqui que apesar de não haver uma regulamentação dessa lei, o que é regulamentação? É uma norma infralegal, algo do Poder Executivo que venha deixar mais detalhado uma lei. Ela já fez aí então a sua previsão, porque é um crédito reconhecido pelo Poder Judiciário, não tem para onde fugir. Mas vale ressaltar o seguinte, a Copel ainda vai continuar discutindo algumas matérias atinentes aí, referentes a prazos de cobrança e etc, tá? Por isso que ainda é uma provisão, ela pode ou não se concretizar. Se não se concretizar, isso volta a ser um lucro disponível para os acionistas, por exemplo, ou para a própria empresa. Então, igual você tem a sua reserva de emergência, as empresas de vez em quando têm que ter a delas ali, são as provisões, por conta de eventos futuros e incertos, mas aqui tem uma grande probabilidade de se concretizar. Até por isso que, se você fosse parar para pensar, se fosse um prejuízo astronômico, a ação tinha realmente despencado, um prejuízo astronômico sem nenhum lastro, né? Ou seja, um simples prejuízo por má gestão ou qualquer outro tipo de situação aí. Vale ressaltar aí também que o programa de investimentos da Copel, que é bastante interessante, segue a todo vapor, não teve nenhuma alteração, tá? Da ordem
ordem de 2 bilhões aqui para o ano de 2022, então essa provisão não vai prejudicar aqui o programa de investimentos da Copel. Vale ressaltar ainda que o rating de Copel permanece AAA aqui dentro do Brasil, tá? Então o risco de crédito está baixo. Como eu falei para vocês, o reajuste tarifário médio foi baixo, justamente por conta dessa situação que a ANEEL considerou de devolução aos consumidores. A Copel tem lançado aí diversos eventos e parcerias visando inovação tecnológica, que eu trago aqui sempre que possível no canal. Por isso a companhia não está deixando de investir e se inovar. E no final das contas aqui é uma questão legal, mas na verdade ela não está suportando prejuízo nenhum se você for parar para pensar. Porque ela já teve o reconhecimento judicial desses créditos tributários e na verdade ela vai acabar até se beneficiando, porque os consumidores têm uma limitação temporal ali, judicialmente de 5 anos para o recebimento dos valores, enquanto a Copel aí tem um limite maior de tempo. Então por isso que ela colocou como uma provisão ali, porque ela ainda vai discutir algumas coisas. E aí reforçando aqui o fato de que você não precisa ficar desesperado com Copel por conta disso, é aqui um relatório da S&P mantendo o rating das companhias distribuidoras, dizendo que a qualidade de créditos delas não será pressionada. Segundo a S&P, espera-se que a ANEEL, que é o órgão regulador do setor elétrico brasileiro, esteja conduzindo aí o processo de devolução de créditos fiscais aos consumidores, visando a estabilidade econômico-financeira de cada concessionário, senão você vai ferrar com essas empresas, né? Se você pedir para uma devolução imediata ou sem bom senso. No final das contas, quem realmente vai suportar esse encargo é a União, que fez esse recolhimento indevido e está tendo que devolver aí para as concessionárias, para as distribuidoras, que por sua vez vão devolver para os consumidores. E aí como que essa lei na prática define a devolução? É aquilo que eu já comentei para vocês. Repasse no reajuste tarifário anual, redução do reajuste e também nas faturas. Então vai ter tarifa mais baixa ali para os consumidores. E aí em cada revisão tarifária, o órgão regulador deve considerar a estabilidade econômico-financeira do contrato de concessão, bem como a capacidade de cada distribuidora de compensar os créditos fiscais. Porque na prática, caso você não saiba, a União não vai desembolsar um dinheiro e mandar para as concessionárias. Não vai ser assim. Vai ser compensação de créditos fiscais que essas empresas têm com a União. Então também tem que considerar isso, senão você vai prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro dessas empresas. Sendo que o valor total a título de indenização não é brincadeira, mais de 60 bilhões de reais. Sendo que 20% já foram devolvidos aos consumidores nos últimos 2 anos. Aí aqui cita também que por fim, que essa compensação não vai pressionar também as empresas em relação ao seu capital de giro, já que o pior momento já foi. Vocês viram que a Copel, por exemplo, já fez uma redução aí da ordem de 2 bilhões, agora falta mais 1,2 bi de provisão. Então a expectativa é que essas empresas distribuidoras como CEMIG e Copel não sejam excessivamente prejudicadas ou até reduzido o seu rating por conta dessas restituições. E queria agradecer também o Ari por ter me mandado esse relatório aqui, que eu vou deixar aqui na descrição caso você queira dar uma lida. Por isso, minha posição em Copel segue intacta, 3.600 ações, não vou comprar nem vender e manter a posição aí acompanhando os próximos resultados. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dos resultados de Copel. Você está comprando ou vendendo as suas ações? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!